Ok, pessoal, então acabamos de ver a isomeria ótica em moléculas cíclicas, né? Vimos alguns exemplos. E agora mais um tópico especial é quando você tem uma isomeria ótica sem carbonos quirais. Por exemplo, os compostos alênicos. Nada mais são do que dienos que têm moléculas assimétricas. Por exemplo, essa molécula aqui, se você observá-la, ela apresenta assimetria molecular se e somente se esses quatro ligantes aqui eles forem diferentes. Tá? Ou seja, esse grupo aqui, que tem duas ligações duplas, que é um dieno, é como se fosse um carbono quiral. E aí você tem quatro ligantes diferentes, né? O R1 é diferente do R2, do R3 e do R4. Então essa molécula ela apresenta assimetria, portanto ela vai ter isomeria ótica, você vai ter os enantiômeros. Perfeito? Levógeros, destrógeros, mistura racêmica e assim por diante. Então não é só quando tem um carbono quiral que a molécula ela pode ser assimétrica. Outras situações como essa também decorre de quiralidade e de assimetria na molécula. Perfeito? Aqui nós temos um exemplo, né? Uma molécula que você tem aqui as ligações duplas, tá? Porque é um dieno, é um aleno, composto alênico. Então, quando isso acontece, esse ligante aqui é diferente desse, esse ligante aqui é diferente desse, aqui tem uma dupla, aqui tem outra dupla, então você tem isomeria ótica sem carbono quiral. Perfeito? Bom, agora eu vou falar de uma parte mais específica, talvez o mais importante de isomeria. Não é você saber encontrar o carbono quiral, não é saber se é levógeno, se é destrógeno, não é isso. O importante é que a natureza ela é quiral. E esse é uma aplicação muito importante da química e da isomeria ótica, tá? Mostrando como que é incrível a química dos produtos naturais. Por exemplo, a glicose ela tem carbonos quirais, se você fizer a análise aqui você vai encontrar. E o interessante é que existe a D-glicose e a L-glicose, a destrógena e a levógena, só que somente a D-glicose que é absorvida pelo nosso corpo. Imagina, a molécula é igualzinha, só muda que uma desvia a luz polarizada para a esquerda, a outra desvia para a direita. Mas o nosso corpo ele só absorve, ele só usa como energia a D-glicose. A outra não faz nada, não tem efeito nenhum no nosso corpo. Então isso é incrível, como que apenas uma pequeníssima diferença na molécula, uma diferença no seu contorno espacial, provoca uma diferença tão grande. Um outro exemplo é a L-ananina. Todo mundo sabe, é um aminoácido, perfeito? Todo mundo sabe que os aminoácidos são importantíssimos porque eles constituem as nossas proteínas, né? E aí vai formar várias enzimas no seu corpo, ele vai construir o seu corpo. Só que, por exemplo, as proteínas, as únicas que funcionam no nosso corpo, que servem para todas as funções das proteínas, são os aminoácidos na configuração L, na configuração levógena, que desvia a luz polarizada para a esquerda. Então, os outros isômeros, por exemplo, a D-alanina não vai servir para nada. Os outros aminoácidos destrógenos não têm nenhuma função no nosso corpo. Então, a natureza ela tem uma preferência por certos tipos de isômeros ópticos, e isso é incrível, porque a análise da estrutura da molécula não tem que ser só para ver se o carbono está ligado com o hidrogênio, está ligado com o metil, está ligado com o NH3. Não, não é só isso. Também tem que ver como que ela se comporta diante da luz polarizada. Outro exemplo fantástico é a fita de DNA. A fita de DNA ela tem uma torção específica para o lado direito, porque se ele não fizer essa torção, se ele não for torcido desse jeito, ele não vai fazer síntese, ele não vai fazer duplicação do DNA, não vai fazer todas as funções genéticas que o DNA tem. E isso está ligado à claridade, né? Se é para o lado direito, é uma claridade destrógena. Tá? Então a vida ela tem as moléculas da vida elas têm uma quiralidade bem específica. Outro exemplo clássico já em química, todo professor quando vai falar de isomeria ótica acaba trazendo esse exemplo, é a talidomida. Existe a R-talidomida e também existe a L-talidomida. A nomenclatura RS é um outro tipo de nomenclatura para isômeros óticos, muito parecido com a D e a L, a destrógena e a levógena, ok? Bom,
existe a R-talidomida e a S-talidomida. É um medicamento que, na década de 70, ele era usado como antiemético para algumas gestantes que tinham problemas de enjoos, né? Um antiemético é um medicamento para tratar enjoo, para tratar vômitos, perfeito? Mas acontecia que esse medicamento ele era vendido como uma mistura de isômeros levógeros e destrógeros, isômeros R e S, que não sabia-se o efeito, porque o efeito de um pode ser totalmente o contrário do outro, ou então um tem efeito e o outro é neutro. E, infelizmente, o resultado da talidomida é um efeito, assim, nefasto, é um efeito não muito bonito. Próximo slide não é muito bonito, quem quiser passar, tá? É porque as imagens são feias, porque ele causa uma doença, ele causa má formação fetal, infelizmente, em gestantes que utilizam esse medicamento, ok? E aí, os resultados eram bebezinhos, né, pessoas que nasciam com essas situações tristes, né, por causa de uma falha na operação farmacêutica e também a falta de conhecimento de isomeria, a falta de conhecimento que uma molécula só não é só uma molécula, ela pode ter os seus isômeros óticos e os efeitos na fisiologia, eles são bem diversos. No Brasil, esse medicamento ele ainda é utilizado não mais como antiemético para gestantes, mulheres dificilmente vão tomar, mas as pesquisas com essa molécula continuaram ao longo dos anos e verificou que ele pode ser usado para várias doenças do sistema autoimune, como por exemplo AIDS, artrite reumatoide, lúpus, hanseníase e até diversas formas de câncer. Só que no Brasil ele não é mais encontrado em farmácias, em drogarias, no comércio, mas sim ele é distribuído pelo SUS, porque ele é um medicamento de referência para o tratamento de hanseníase, né, que é uma doença, né, antigamente chamada de lepra, de forma pejorativa, hoje é doença de Hansen ou hanseníase, ok? Então ele tem outras funções ainda muito importantes. Aqui você tem imagens de embalagens de talidomida que mostra que claramente que ela é proibida para mulheres em idade de ter filhos, porque ela pode causar essas malformações fetais. Perfeitamente? Então, mais para homens e para mulheres que não estejam mais em período fértil, se tiver que tratar tratar a hanseníase, o médico talvez ele possa fazer a indicação, vai ficar a critério médico. Uma coisa que sempre me perguntam nas aulas, professor, esse medicamento ele fica no corpo humano por anos? Não, ele é degradado rapidamente, perfeito, é uma molécula orgânica de rápida degradação, mas não é recomendável que mulheres em período fértil façam a utilização desse medicamento, ok? Um outro exemplo muito espetacular que eu acho é o limoneno. Tem a molécula R e a S. A diferença entre eles, isso aqui foi até um prêmio Nobel de Química na época do descobrimento, é que um tem aroma de laranja e o outro de limão. A mesma molécula, se você observar, só a diferença aqui, ó, que aqui eu tenho um hidrogênio para cima e esse grupo C dupla CH2 CH3 embaixo e aqui tá ele está em cima, C dupla CH2, CH3 em cima e hidrogênio embaixo. Só trocou a localização espacial e aí o seu corpo, o nosso corpo percebe como limão e outro como laranja. Então é incrível como que a quiralidade está ligada à natureza. Outro exemplo também é a carvona. Tem a R-carvona e a S-carvona, também são moléculas bem parecidas com a do limoneno. A do limoneno você não tem o dupla O, né, e a carvona ela tem aqui esse dupla O, mas os ligandos são até os mesmos. A diferença é que um é o cominho e o outro tem o nosso corpo percebe como sabor de hortelã. Então, mais uma vez, a incrível quiralidade das moléculas. Bom, um outro ponto importante é que essa substância, quando ele reage no seu corpo, ele produz algum efeito, algum cheiro, alguma reação, algum mecanismo, porque ele vai ter algum receptor no seu corpo. E esse receptor, ele tem que se encaixar com a quiralidade dessa molécula. Por exemplo,
aqui nesse caso, desse enantiômero 1, o encaixe é possível, porque esse receptor serve para essa parte da molécula, esse receptor para essa parte e esse receptor para essa parte. Agora, se for o enantiômero 2, é muito parecido com o primeiro, são os mesmos ligantes, mas está com uma conformação espacial diferente, ou seja, apresenta isomeria ótica, né, porque o carbono aqui ele é quiral, mas como está numa conformação do enantiômero diferente, uma conformação espacial diferente, então não vai haver recepção total. Então aqui o efeito ele é impossível porque o encaixe é impossível. Então a natureza ela tem uma especificidade pelas moléculas. Ou a molécula é o enantiômero correto, que tem o encaixe correto para fazer, ou então uma muito parecida com os mesmos átomos, mas com uma conformação espacial diferente, não vai ter um encaixe possível e a reação não vai acontecer. Perfeito? Então, a indústria farmacêutica ela tem que estar muito preocupada com os isômeros que podem ocorrer nos medicamentos. Porque um isômero de estrógeno pode ter um efeito, o levógeno pode ter outro efeito. As moléculas são muito parecidas. Numa análise qualquer, o aparelho que vai fazer a análise, ele vai entender como se fosse a mesma molécula, porque a diferença só está na luz polarizada. Então tem que ser uma análise perfeita. Um processo de separação de misturas racêmicas também não é caro. Aliás, é caro, é um ramo muito fino da química. Você conseguir fazer separações isoméricas de isômeros de estrógenos ou levógenos é algo muito caro, é algo muito difícil de ser feito. Já a natureza, quando ela produz seus medicamentos, por exemplo, a natureza já produz numa forma só, numa forma que vai ter uma ação. E quando é industrializado, não. As misturas racêmicas elas acabam passando pelo processo produtivo. Então é um ponto que as indústrias farmacêuticas têm que dar uma atenção muito boa. Outro exemplo, nós temos a ketamina, né? O isômero R é um analgésico, o isômero S é um alucinógeno. Olha só, a molécula é muito parecida, né? É praticamente a mesma molécula, só muda a sua conformação espacial, mas aí o seu corpo, a fisiologia dessas moléculas é totalmente diferente. Outro exemplo, o aspartame. Um é adoçante e o outro é amargo. O SS é adoçante e o RR o seu corpo percebe como amargo. RR porque tem 2 carbonos quirais, tá? E R e SS porque também tem 2 carbonos quirais com a conformação. Está aqui marcado os 2 carbonos quirais. Aqui é SS e aqui R e R. Perfeito? Então os medicamentos, muitos deles, o ibuprofeno, captopril, a amoxicilina que é um antibiótico, a ampicilina também, eles têm que ser vendidos com muito cuidado. A fábrica, né, a indústria farmacêutica tem que fazer uma purificação, porque são medicamentos geralmente caros, por causa do processo deles de fazer uma separação isomérica de isômeros de estrógenos e levógenos. É caro, é uma química fina,